Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a mensagem de Jesus Cristo, como podemos aprender com ela. Turma, a ciência evoluiu muitíssimo nos últimos 2 séculos, mas algumas questões ainda não estão debaixo do seu domínio. Por exemplo, como viver uma vida boa, o que eu preciso para ser virtuoso, qual é o meu propósito, que valores nós devemos defender. Isso ainda está em aberto e normalmente a filosofia, a arte, a literatura nos informa bastante sobre como alcançar essa virtude. A geração Z, que é classificada normalmente como essa geração que nasceu entre 95 e 2010, ela está antenada nesses valores. Uma pesquisa recente, muito interessante, da McKinsey, demonstrou, com brasileiros, demonstrou que essa geração Z no mundo, mas especialmente no Brasil, está preocupada com achar a verdade própria e a verdade perante a sociedade. Está preocupada com o propósito, como nós sabemos. Essa geração Z já corresponde a 20% da população brasileira. E esses são jovens que se preocupam com o seu propósito, com buscar causas que lhes interessam, com desapego material muito maior do que, por exemplo, a minha geração. A minha geração se preocupava, por exemplo, em você chegar aos 18 anos e o ideal de ter um carro, um automóvel, tirar carteira de motorista, etc. Essa geração não se preocupa com isso, não quer ter o carro. Ela está preocupada com o acesso ao consumo, mas não propriamente em ter a posse dos bens. Essa geração, portanto, pode se beneficiar muito da leitura de Edmund Burke, do que ele chamava de imaginação moral. O Burke era um liberal e conservador muito famoso e ele estudava essas coisas permanentes que nos conectam com gerações antigas. A natureza humana não se altera. Então, você pode perceber e captar uma percepção ética sobre o que é ser digno, o que é ser virtuoso e, inclusive, buscar o seu propósito. O T.S. Eliot é que chamava isso de coisas permanentes, que estão aí há várias gerações. Os conservadores gostam muito desse conceito de coisas permanentes, porque nos informa sobre o que é melhor para a sociedade, melhor para o ser humano, segundo o teste de milênios. Normalmente, quando a gente é jovem, a gente quer revolucionar tudo, mudar, desconsiderar tudo, mas existe essa imaginação moral e certas coisas que têm a ver com a nossa natureza que nos informam o que é certo, o que é errado, o que é virtuoso, o que é ser digno, qual é o nosso propósito, etc. E uma das formas de se informar sobre isso é a leitura de grandes clássicos, contos de fadas, inclusive, clássicos. Esses clássicos justamente nos informam sobre o que é ser verdadeiramente humano, né? Que é isso que nós devemos buscar. O que é ser verdadeiramente humano? E o clássico que sobreviveu mais ao longo dos milênios foi justamente a Bíblia, essa coleção de histórias que foram feitas por muitas pessoas ao longo de vários séculos, né? Incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essas histórias sobreviveram ao teste cruel do tempo. Essas grandes histórias, inclusive as histórias da Bíblia, usam alegorias e analogias justamente para nos mostrar algo que, se você não tem a experiência de ter passado por isso, vai ser muito difícil você aprender de uma forma científica, formal. Esse é o grande valor dessas histórias. E essa história, a história contada na Bíblia, você tem ela hoje em 5 bilhões de cópias no mundo, que é 10 vezes mais do que o romance de ficção mais vendido do mundo, que é Dom Quixote. Algumas pessoas que não são religiosas olham para a Bíblia como um documento místico, sobrenatural, que não parece fazer sentido. E, na verdade, se você olhar como analogias e alegorias para você aprender determinados aspectos importantes para a sua vida, é algo bastante diferente. Eu recomendo que se faça isso, inclusive porque a Bíblia é o documento considerado o documento fundador
da civilização de maior sucesso da história da humanidade, que é o que a gente chama de civilização ocidental, ou judaico-cristã ocidental. A Bíblia é considerada anacrônica, inclusive porque ela fala sobre certos valores que parecem que estão datados, né? E sem dúvida os costumes mudaram, mas o que não mudou é que o ser humano tem uma tendência e tem uma determinação de estabelecer regras, leis, costumes que valem. Então essa natureza humana não se alterou. Nós ainda temos isso no mundo de hoje, com lei, legislação, costumes, moral. Agora, a história de Jesus Cristo vai além das regras sociais. A história de Jesus Cristo trata muito da jornada nossa, pessoal, interna, nossa, muito única, do que a gente tem que fazer para alcançar a nossa plenitude e sermos, né, entrarmos, como diz a Bíblia, no reino dos céus, né, sermos pessoas merecedoras de ter vivido uma vida que nos foi dada de alguma forma. E uma das coisas que a história de Jesus Cristo faz é nos ensinar algo que, na minha opinião, é mais importante do que felicidade. Felicidade é algo que pode ser passageiro, depende do que acontece imediatamente na sua vida. Ele nos ensina a alcançar paz interior. A paz interior depende muito de nós não estarmos fazendo ou não continuarmos fazendo coisas que nós não nos orgulhamos de fazer, por exemplo. E também nós não alcançamos paz interior quando nós não sabemos lidar com o mal que existe dentro de nós, ou com a sombra, como dizia Jung, que existe dentro de nós. E Jesus Cristo representa, na verdade, em toda a narrativa da Bíblia, o bem absoluto, né? Aquilo que nós podemos tentar ser sem jamais alcançarmos, mas representa um norte para todos nós. E a história de Jesus Cristo mostra que isso depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Ninguém está determinando para a gente o que a gente deve fazer ou não. Depende de nós. E nós é que determinamos, então, se nós vamos ser melhores e buscarmos esse bem ou não. E nós vamos pagar por isso de alguma forma, se não buscarmos esse bem. E ensina também a confiar na bondade dentro dos nossos corações. Essa é uma mensagem importante de Jesus. Saber lidar com o mal significa também reconhecer que a gente tem muito bem dentro do coração e que a gente deve usar esse bem. E a geração Z percebeu que o apego, o amor por coisas materiais na Terra não deve se sobrepor ao seu propósito, né? Agora, ao mesmo tempo, você bradar, né, gritar nas redes sociais, mostrando que você é virtuoso e tolerante, ou seja, o tal da sinalização de virtude, né, o virtue signaling, isso aí não é propriamente virtude. A outra lição de Jesus Cristo é que o ato de caridade, ele deve ser feito em silêncio, né? Ao se propagandear um ato de caridade, ele se torna nulo e hipócrita. E esse ato de caridade deve ser feito com suas próprias posses e esforços, e não por meio de recursos de terceiros e um político direcionando. Isso aí não é caridade, não pode ser considerado caridade. A lição mais revolucionária de Jesus é a que a gente conhece como dar a outra face, que na minha interpretação não é simplesmente nunca reagir, não é ser pacifista ao extremo, é simplesmente não reagir a ofensas e ataques, provocações, etc. Algo que a gente hoje pode usar muito, né? É difícil, é complicado, mas é algo que a gente poderia implementar. E o que ele quer dizer é que o amor tudo supera. Um abraço a todos.